Sejam todos bem-vindos ao canal da Ferne para mais uma reflexão do Evangelho à luz da doutrina espírita. A temática a ser abordada hoje é o bom pastor cuida das suas ovelhas. Nós podemos encontrar a reflexão do vídeo no Evangelho de João, capítulo 10, com o título O Bom Pastor. Eu vou ler uma passagem, uma pequena parte da passagem, para a gente poder refletir sobre o tema. E diz assim: em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama pelo nome as ovelhas, que são suas, e as conduz para fora. Quando retira todas as que são suas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Jamais seguirão a um estranho. Antes, fugirão dele porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus lhes disse essa parábola, mas eles não entenderam a que estava lhe falando. Então Jesus novamente disse: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão a fim de roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor entrega a sua vida pelas ovelhas. O assalariado, que não é pastor, e cujas ovelhas não são suas, observa o lobo vindo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as capturam e dispersam. Porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que eu conduza também a elas. Ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para recebê-lo novamente. Ninguém tira de mim, mas eu entrego por mim mesmo. Tenho autoridade para entregá-la e tenho autoridade para novamente recebê-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. É interessante essa passagem de João. E o Evangelho de João, por todo ele, é muito interessante. Diverge dos demais evangelistas, porque em João nós encontramos um Jesus mais espiritual, um Jesus com discursos mais longos. Nos outros a gente vê Jesus de uma forma muito direta, a gente vê muitas parábolas sendo contadas e a gente vê um Jesus um lado mais humano. Já em João a gente vê um Jesus mais espiritual. A gente faz as suas leituras e encontra uma força extraordinária. E é interessante que coloca o bom pastor. E Jesus é o bom pastor. Ele se diz como bom pastor no Evangelho de João. E diz que suas ovelhas o reconhecerão pela sua voz. Essa colocação feita por Jesus, ela tem uma riqueza muito grande que merece ser muito bem refletida. Porque nós somos as ovelhas, ou dizemos que somos as ovelhas do Cristo. Mas é que está. Nós conseguimos reconhecer a voz do nosso pastor. Nós conseguimos reconhecer a voz do Cristo. E o que essa voz nos diz? O que essa voz nos passa? O que essa voz nos chama? Para quê?
Jesus, em capítulos mais à frente, no 13, por exemplo, ele convida os seus apóstolos a lavar os pés, e aquela história que muitos de nós conhecemos. E ele vai lavar o pé de Pedro, e Pedro meio que se assusta. E Jesus diz: ora, me chamas de mestre. E mestre, eu sou. E por ser o mestre, eu estou aqui a dar o exemplo. E mais à frente, nessa mesma passagem, nesse mesmo capítulo, João diz que Jesus disse aos seus apóstolos: eu vos dou, eu vos deixo mais um mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E mais à frente um pouquinho ele diz: os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Aí entra uma questão interessante. Jesus passa aos seus apóstolos a necessidade de amarmos. Aos seus discípulos, que serão reconhecidos por se amarem. E o que é esse amor? Do que Jesus fala? Que amor é esse? Porque se nós somos as suas ovelhas, temos que buscar compreender esse amor. Temos que buscar compreender que tipo de ovelha nós somos. Se conseguimos realmente ouvir a voz do bom pastor. No capítulo 14 do Evangelho de João, tem uma outra passagem que é muito interessante. Que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E mais à frente ele fala: roga ao Pai que vos envie outro Consolador. E ele diz que nós, no caso, naquela época, os seus apóstolos, as pessoas não estavam ainda preparadas para as colocações, as riquezas que esse Consolador iria manifestar mais à frente. E o que esse Consolador manifesta? Nós, por sermos espíritas, e acredito que muitos que estão ouvindo o canal da Ferne sejam espíritas ou simpatizantes, nós temos a crença de que o Consolador prometido por Jesus encontra-se na doutrina espírita. Porque através da doutrina espírita, nós adentramos em nosso íntimo, buscando as razões das nossas mazelas, das nossas dores, dos nossos infortúnios. E nessa busca interna, nós começamos a nos observar como indivíduos. E nos observando como indivíduos, nós temos a possibilidade de nos reformarmos intimamente. E nos reformamos intimamente, nós temos a possibilidade de criarmos empatia à imperfeição do outro, à imperfeição alheia, a entender o outro como ele se comporta. E no momento que eu entendo o outro como se comporta, por ser uma pessoa austera, por ser uma pessoa arrogante, por ser uma pessoa orgulhosa, ou egoísta, ou isso ou aquilo, os efeitos que nós encontramos em muitos outros e em nós mesmos, nós começamos a ter empatia. E a empatia é a permissão do surgimento do amor ao próximo. De amar ao próximo. Se o Cristo disse que os seus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, se ele diz aos seus discípulos que deixa mais um mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando outrora foi indagado por um sacerdote sobre os mandamentos, e o mesmo sacerdote disse ao Cristo: quais os mandamentos? Ele disse em resposta: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus disseste muito bem, resumiste aí os mandamentos. Amar ao próximo como a si mesmo. Mas como é que eu posso amar alguém se eu não consigo ainda me amar? Mas como é que eu posso me amar? E a doutrina espírita nos convida ao quê?
a uma reflexão, a um olhar interno. Se observe, se olhe, observe as suas imperfeições, busca a sua correção. E no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos dá um roteiro de como devemos fazer a nossa reforma íntima. Ele dizia, faça como eu fiz. E ele dizia que toda vez que iria à noite e iria dormir, ele refletia em seus erros, refletia o que tinha feito de errado e o que poderia melhorar. E essa reflexão ela é diária, não é em tempos e tempos. Ela tem que ser constantemente. Porque o Cristo nos pede benevolência para com todos, indulgência às imperfeições alheias, não às nossas imperfeições. Nós temos que ser firmes com as nossas imperfeições, com os nossos erros. Se queremos ser ovelhas do Cristo, a gente tem que buscar o nosso melhoramento constantemente e entender o outro como o outro é. E perdoar. Perdoar as ofensas. Então, essa passagem que o Cristo nos convida no Evangelho de João, ele nos faz uma colocação que as suas ovelhas reconhecem sua voz. É interessante que no livro Há 2000 anos, no encontro de Públio Lentulus e Jesus faz uma colocação bem rica para Públio, que dizia assim: pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios iam procurando e reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhe ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e da sua justiça. Ora, o Cristo, Jesus, chega ao senador romano, Públio Lentulus, aflito, e diz que há muito tempo ele vem buscando reunir as suas ovelhas desgarradas. O Cristo disse que o bom pastor, ele não abandona nenhuma das suas ovelhas. E todos nós que estamos aqui, neste mundo, somos ovelhas do Cristo. E a única coisa que ele nos pede é amor. A única coisa que ele nos pede é buscarmos, nos melhorarmos, buscarmos, nos amarmos e, consequentemente, amar ao próximo. Hoje, o nosso mundo vive uma pandemia e nessa pandemia tem surgido muitos casos onde o auxílio ao próximo se tornou mais evidente. Como também o orgulho e o egoísmo se tornou muito mais evidente também, mostrando a crueldade humana. E todos nós somos essas ovelhas. Tanto quem age de uma forma equivocada, como aquele que busca agir da forma correta. Aí isso me faz lembrar uma passagem de Chico Xavier, uma frase que ele diz, eu acho muito interessante, que é: aos outros eu dou o direito de serem como são. A mim, de ser cada dia melhor. Então, se nós dissemos que somos ovelhas do Cristo, se nós nos julgamos como cristãos, nós temos um dever, uma busca sincera em nos melhorarmos, em sermos pessoas melhores, em buscarmos o nosso aperfeiçoamento moral, em permitir que nós possamos mudar. Existirão muitas pessoas apontando os dedos contra nós, nos julgando por um passado, nos avaliando pelos nossos erros antigos. Mas elas farão isso porque elas são o que são. Muitas vezes as pessoas querem permanecer naquele ponto. Querem julgar os outros naquele ponto. Querem medir os outros à sua medida. Mas quando nós buscamos ser cristãos, nós buscamos caminhar para frente. Exemplo disso, Paulo de Tarso.
quando ele vai se encontrar com um amigo dele, Alexandre, e ele pede para o seu servo Jacó para seguir a casa de Alexandre e pedir auxílio. E Alexandre distrata Jacó, diminuindo ainda Saulo de Tarso. E Jacó volta constrangido ao encontro de Saulo e diz uma desculpa para o seu senhor. E Saulo disse: eu ouvi tudo. Tudo que ele falou eu ouvi. E se eu tivesse no lugar dele, teria feito o mesmo. Tudo bem. A partir daquele momento que Saulo teve um encontro com Cristo, ele começou a observar o que ele tinha feito de errado, o caminho torto que caminhava e para onde deveria prosseguir. Houve um olhar interno para si. Houve uma busca de melhoramento. E ali Saulo nos deixa um exemplo que todos nós podemos nos converter. Podemos nos melhorar. Ninguém nasceu assim e vai morrer assim. Às vezes é preguiça. Porque reformar-se intimamente, querer ser uma ovelha do Cristo, mexe com o nosso orgulho. Mexe com as nossas posições. Imagine você e Saulo, como é descrito pelo próprio livro Paulo e Estevão, e por outros biógrafos que narram e contam a história de Saulo, Paulo de Tarso. Saulo era considerado um cara, era bonito, ele era atlético, ele era rico, ele tinha cidadania romana, era um cara influente, era discípulo de Ismael, ele tinha muita notoriedade no mundo dos judeus, e de repente ele abre mão de tudo e segue de forma humilde, buscando o seu melhoramento. Tanto é interessante a passagem da história de Saulo, que mais na frente, João, de qual que a gente leu ainda há pouco, ele se encontra com Paulo, já convertido, Saulo, mudado o nome, e já há muito tempo trabalhado na seara do cristianismo. Eles se encontram, os dois se encontram, e João faz o convite a Paulo, que era mais ou menos assim: Paulo, você já está cansado, já está velho, você já fez muita coisa pelo cristianismo, está bom de você dar uma maneirada, dar uma paradinha, diminuir o ritmo. E Paulo responde para ele de uma forma extraordinária. Ele disse: errei criminosamente contra o Cristo e dedicarei até o último instante da minha vida em busca da minha redenção. E João, diante de argumento, foi muito mais do que isso que eu falei, obviamente, eu dei só um resumo. E João, diante desse argumento, ele entende a grandeza da tarefa de Saulo, de Paulo de Tarso. Ele entende a imensidão da compreensão daquele discípulo diante dos ensinamentos do Cristo. Então a pergunta que a gente precisa se fazer sempre é se nós somos a ovelha do Cristo, se nós realmente conseguimos reconhecer a sua voz. Será que nós reconhecemos a voz do Cristo? Porque ele disse que era o bom pastor. E ele disse que as suas ovelhas reconhecerão a sua voz. Será que nós reconhecemos essa voz? Isso vale para todos. Todos que se dizem cristãos, não importa a sua vertente desse cristianismo, se é espírita, se é católico, se é protestante, se é ortodoxo, anglicano. Isso não importa. A única coisa que importa é pararmos para refletirmos. Nós somos ovelhas do Cristo, capazes de ouvir a sua voz e segui-lo? Ou não? Somos aquelas ovelhas ainda tresmalhadas, desgarradas, perdidas, que o bom pastor tem que vir à nossa procura.
Quanto tempo nós vamos ainda nos perdermos em nossas emoções tão pequeninas? Quantas reencarnações são necessárias para compreendermos a imortalidade da alma? Para compreendermos a passagem do Cristo que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por mim. E como é que se chega ao Pai? Por Ele. Aí Ele diz: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe um outro caminho que não seja pelo amor, que não seja pela empatia, que não seja para querer que o outro vença, ganhe, tenha o mesmo pasto em abundância que eu tenho. Que o outro possa crescer espiritualmente, moralmente, intelectualmente, como eu cresço. Que o outro possa compreender as coisas do mundo, como eu ainda tento compreender. Então a ovelha do Cristo, ela quer que o outro cresça também. Que o outro evolua também. Está em todas as passagens do Evangelho. Está nos exemplos de Paulo. Está nos exemplos dos apóstolos. Está nos exemplos de todos aqueles que viveram o cristianismo primitivo. Que o cristianismo primitivo era viver a essência do Cristo. Era uma fé inabalável. E quantas vezes nos falta a fé? Quantas vezes nessa mesma pandemia nos faltou a fé do futuro? O que é que vai acontecer quando a pandemia acabar? Como será o mundo quando tudo isso acabar? Aí nós temos que nos perguntar: onde está a nossa fé? Qual ovelha nós somos? A que reconhece o Cristo quando nos chama? Ou a que está desgarrada num pasto seco, solta no mundo, sem ninguém para parar? Qual caminho nós queremos seguir? Sempre é o caminho da verdade, o caminho da luz, o caminho do amor, o caminho da mansidão, o caminho da paz, que Jesus nos recorre, nos mostra, nos ilumina. Então, meus caros irmãos, fica a reflexão desse tema e nós nos vemos num próximo vídeo. Muita paz.